2000 anos. Foi esse o tempo em que uma câmara sob o monte do templo permaneceu selada antes de ser violada por pesquisadores. No interior, encontraram uma bacia de pedra coberta de cinzas, inscrita em paleo-hebraico, com palavras que coincidem com descrições bíblicas de um único lugar na história: o Santo dos Santos. Aquele que aqui habita, seu espírito jamais parte. Contudo, há um detalhe crucial. Mãos antigas selaram deliberadamente essa câmara, bloqueando entradas e preenchendo escadarias com escombros, como se desejassem ocultar para sempre o que ali repousava. A pergunta é: por quê? E o que mais permanece enterrado sob o terreno mais disputado do planeta? Em 1999, escavadeiras iniciaram obras sob o Monte do Templo. O Waqf Islâmico decidiu construir uma mesquita subterrânea na área conhecida como Estábulos de Salomão. O projeto ocorreu sem autorização formal das autoridades israelenses e sem qualquer supervisão arqueológica. Centenas de caminhões removeram toneladas de terra impregnada por aproximadamente 3.000 anos de história, descartando-as no Vale do Cedron, além das muralhas da cidade antiga, como se fossem simples resíduos de construção. A reação dos arqueólogos foi de profunda consternação. O Monte do Templo não é apenas um sítio histórico. Trata-se de um local de significado espiritual singular. No livro do Gênesis, a colina é identificada como Monte Moriá, onde Deus teria solicitado a Abraão o sacrifício de Isaque. Segundo a tradição judaica, ali o rei Salomão construiu o primeiro templo, há quase 3.000 anos, abrigando a Arca da Aliança no Santo dos Santos, espaço no qual apenas o sumo sacerdote podia entrar. E apenas uma vez por ano, no dia da expiação. O templo foi destruído pelos babilônios no ano 586, antes da Era Comum. Posteriormente, o segundo templo foi erguido, e no ano 70 da Era Comum destruído pelas legiões romanas. Para os muçulmanos, o local é o nobre santuário, de onde o profeta Maomé teria ascendido aos céus. Para os cristãos, é o cenário onde Jesus expulsou os cambistas do templo. 3 tradições religiosas globais convergem nesse mesmo espaço físico. O equilíbrio político que regula o acesso e a administração do monte é extremamente delicado. Qualquer intervenção arqueológica pode desencadear protestos, crises diplomáticas ou confrontos violentos. Diante da remoção indiscriminada de solo histórico, os arqueólogos Gabriel Barkay e Zaki Dvira decidiram agir. Criaram o projeto de peneiramento do Monte do Templo, instalado em um parque público de Jerusalém Oriental. Voluntários de diversas partes do mundo passaram anos peneirando manualmente a terra descartada. O resultado foi surpreendente. Mais de 500.000 artefatos foram recuperados, incluindo moedas da época de Herodes, pontas de flecha do período das Cruzadas, joias de épocas islâmicas e fragmentos cerâmicos que abrangem múltiplas civilizações. Entre os achados, destacou-se uma pequena bula de argila, achatada e fissurada pelo tempo. Ao ser examinada com ampliação, revelou inscrição paleo-hebraica, pertencente a Gedalias, filho de Imer. O nome Imer aparece no livro de Jeremias como pertencente a uma família sacerdotal ativa no período do primeiro templo. Esse pequeno fragmento confirmava a existência histórica de um indivíduo mencionado nas Escrituras, que teria vivido e atuado naquele local há quase 3.000 anos. Outros selos e inscrições surgiram, com nomes e títulos compatíveis com registros bíblicos, além de símbolos como menorás, portões do templo e vestimentas sacerdotais. Observou-se ainda que artefatos atribuíveis ao período do primeiro templo concentravam-se em áreas específicas do solo peneirado, sugerindo correspondência com antigas zonas sagradas descritas em textos hebraicos. O projeto não apenas recuperou objetos dispersos, forneceu indícios geográficos, como se fossem vestígios apontando para um ponto preciso sob o monte. Entre 2021 e 2024, pesquisadores passaram a combinar tecnologia de ponta com documentos históricos negligenciados.
o foco voltou-se para a borda sul do Monte do Templo, próxima aos túneis do Muro Ocidental. Mapas elaborados por topógrafos britânicos durante os períodos otomano e do Mandato mencionavam vazios subterrâneos inexplicáveis, câmaras, corredores e escadarias bloqueadas. Durante décadas, tais registros foram considerados imprecisos. A nova equipe decidiu verificá-los. Durante a limpeza de uma estrutura herodiana nos túneis do Muro Ocidental, foi encontrada uma escadaria parcialmente soterrada, talhada em calcário, que descia à escuridão. Ao final, havia uma antecâmara com inscrições bizantinas dos séculos IV e V da Era Comum, indicando o uso cristão primitivo. Entretanto, sob o piso dessa sala, havia fundações muito mais antigas, compostas por blocos maciços talhados com precisão incomum após o período do Primeiro Templo. Uma segunda escadaria, parcialmente colapsada e preenchida com entulho, conduzia ainda mais profundamente. Evidências indicavam bloqueio intencional, não mero desmoronamento natural. Próximo dali, identificou-se uma vasta rede de cisternas, canais e aquedutos escavados diretamente na rocha. A datação de resíduos minerais presentes no revestimento apontou para os séculos VIII e IX, antes da Era Comum. O sistema demonstrava planejamento hidráulico avançado, com controle de fluxo, prevenção de estagnação e manejo de variações sazonais, características sofisticadas para a época. Tratava-se de uma infraestrutura associada a práticas rituais, não de simples engenharia utilitária. Uma grande bacia subterrânea alinhava-se com descrições do livro das crônicas sobre preparações de água para rituais do templo. Camadas de cinzas e vestígios orgânicos sugeriam uso contínuo ao longo de gerações. Os canais conduziam diretamente às câmaras seladas. Ao avançarem por um corredor intocado desde antes da Era Comum, os pesquisadores encontraram um limiar de pedra fechado. Ao removerem cuidadosamente os blocos finais, revelaram uma câmara com pouco mais de 3 metros de largura, talhada diretamente na rocha. No centro, repousava uma bacia circular, parcialmente coberta por cinzas. Ao redor, fragmentos de incenso queimado e lâmpadas de óleo enegrecidas estavam dispostos de forma organizada. Sob iluminação arqueológica, tornaram-se visíveis inscrições paleo-hebraicas. Aquele que aqui habita, seu espírito jamais parte. A formulação correspondia às descrições tradicionais do Santo dos Santos, o recinto mais sagrado do templo, onde, segundo a tradição hebraica, residia a presença divina. A datação das lâmpadas indicou os séculos VIII e VII antes da Era Comum. O calcário era compatível com materiais empregados no período atribuído ao reinado de Salomão. A linguagem das inscrições apresentava paralelos com expressões encontradas nos manuscritos do Mar Morto. Atualmente, pesquisadores defendem o uso de imageamento por muons, tecnologia que já identificou cavidades ocultas na Grande Pirâmide de Gizé no ano 2017, para mapear novos espaços sem escavações invasivas. As varreduras indicam pelo menos 3 vazios adicionais ainda selados, um deles situado sob a cúpula da rocha, com aproximadamente 12 metros de extensão. Durante 3 milênios, esse solo permaneceu silencioso. Agora, uma câmara que jamais deveria ter sido aberta revelou indícios que dialogam diretamente com antigos textos. O que mais permanece oculto sob a superfície? Permanecerá enterrado ou será um dia revelado à luz da investigação histórica? Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.